Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia da nossa linda área das ciências da natureza. Eu sou a professora Isabela Vanhan e hoje estamos aqui para mais uma aula sobre Lei de Mendel. Já tivemos uma aula no bloco anterior, com a primeira parte a respeito desse assunto, e neste bloco daremos continuidade trabalhando de forma interdisciplinar com a professora Valéria de Matemática. Bem-vinda, Valéria. Oi, Isabela, tudo jóia? Pessoal de casa, tudo bem? Obrigada, Isabela, pela oportunidade. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Bom, vamos aqui explorar qual a habilidade dessa aula de hoje. Então, é a habilidade 205. Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. Bom, na aula anterior, a gente já aprendeu um pouco sobre a lei da segregação, que é a primeira lei de Mendel, que é a lei do monohibridismo, que diz que dois alelos se separam no evento da meiose para formar os gametas, e esses alelos serão herdados pelos descendentes da geração parental. Lembra que o Jonatas, o nosso convidado da aula anterior, explicou isso para a gente direitinho, né? Bom, a gente também viu um pouco sobre cruzamento de plantas de linhagens puras com diferentes características, formando uma geração F1 com uma característica dominante, ou seja, diferentes características foram analisadas lá por Mendel e ele observou que, ao cruzar plantas com características contrastantes, a primeira geração apresentava essa característica dominante e que a gente representa com um alelo na letra maiúscula. E também a gente viu como que faz o quadro de Pinet para a gente observar as proporções fenotípicas e genotípicas dos descendentes de um determinado cruzamento. Aliás, sobre as proporções é que a Valéria vai conseguir contribuir com a gente, né, da matemática, Exatamente, né, é onde entra a matemática, essa parte toda de probabilidade, que vocês olham a proporção do quadro de Pinet, aqui nesse caso aqui, normalmente a gente faz na escola com 4, né? Mas tem com 8, com 16, na verdade sempre em potências de 2, porque é uma combinação de dois gametas, dois fatores. Né? Dois fatores, não é isso? Isso mesmo. Os fatores que Mendel chamava, né? E hoje a gente conhece como alelos ou genes, né? Bom, e aí eu até trouxe aqui já, né, Val, para a gente poder conversar um pouquinho desse exemplo, né, para a gente poder relembrar essa primeira lei de Mendel. Então, aqui nessa imagem, a gente tem duas plantas, né, duas flores, plantas com flores, uma púrpura e a outra branca, tá? Que são características contrastantes. Essa geração parental é uma geração com linhagens puras, ou seja, que foram produzidas com autofecundações entre elas mesmas, tá? E a polinização cruzada entre indivíduos dessa geração parental gera uma geração F1 que tem a característica púrpura, que é essa cor dominante, né, Val? Isso. E aí, o que a Isabela me mostrou e que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. Essa daqui seria, né, a primeira geração, não é isso? E depois a autofecundação entre elas, né? Isso, para formar a F2. Isso, então deixa eu só voltar aqui. Posso fazer o quadrinho para você? Claro, vamos lá, vamos fazer o quadrinho para explorar um pouco sobre essa proporção, o estudo dessa probabilidade. Exato. Nesse caso aqui. Então vamos lá, eu vou cruzar heterozigotos, não é isso? Isso, então vamos usar a letra P para a gente poder denominar o alelo. Então, ó, tá aqui, ó. Vai ser o Pzão, Pzinho, certo? Deixa eu só voltar aqui e trocar a cor, Isabela, para ficar mais visível, né? Claro. Então, ó, Pzão, Pzinho, com um Pzão, Pzinho. E aí, quando eu faço esse cruzamento, tem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer aquela do chuveirinho, né, que na maioria dos professores de biologia também ensina pelo chuveirinho. Isso. E aí vai ser assim, ó. Você pega esse, cruza com esse daqui. Então, vai dar Pzão, Pzão. Agora, você pega o Pzinho com Pzão. Então, vai dar Pzão, Pzinho.
Agora vamos fazer o contrário, ó. Esse pezinho com pesão, que vai dar pezinho. Pesão, pezinho. E o pezinho com pezinho, que vai dar pezinho, pezinho. Observa que o total da probabilidade, né, Isabela, tem que dar 100%. Agora, olhando aqui, eu tenho, ó, homozigoto, que são repetidos, e homozigoto, que são repetidos. Então, metade são homozigotos. Significa que eu tenho o quê? 50% homozigotos, não é isso? Exatamente. E os outros 50% vão ser heterozigotos. Agora, de acordo com a biologia, olha só, se você observar, olha aqui, ó, pesão, pesão e pesão, eles são dominantes, vão nascer lilás, né? Vai ser lilás, não é isso? Exatamente. Então, eu tenho 3 partes, pensa no inteiro, pensa na fração. Você tem uma fração e 3 partes dessa fração, né? Desse inteiro aqui, ó, 3/4 vão ser dominantes. 3/4 de 100%, eu vou ter 75% dominante. E aí, vindo aqui para o nosso quadro de cá, né, a gente consegue perceber a proporção fenotípica, que é exatamente o que a Valéria está mostrando para a gente. Então, essas três flores púrpuras, né, ou são genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto, né? Isso, ou é pesão, pesão, ou pesão, pezinho, não é isso? Exatamente. E aqui a gente tem o genótipo pezinho, pezinho, que corresponde aos 25%, que é aquela exatamente, quarta parte que a Valéria está mostrando para a gente. Que é o 25%, os 75% estão na parte de cima. Exatamente. Então, a gente já tem aqui essa noção, né, de probabilidade aplicado à análise de uma situação, de um cruzamento, para a gente relembrar dessa lei de Mendel. Bom, e aí, a pergunta que não quer calar. A gente fala aqui de proporção o tempo todo, mas o que é uma proporção? Bom, gente, proporção nada mais é a mesma coisa que em matemática, não muda nada. Perceba que no slide que você explicou, ficou 3 lilás para uma branquinha, não é isso? Então, em biologia, vocês usam a proporção de 1 para 3, não é isso? Quando fala de 1 para 3, significa o quê? Uma florzinha branca, tá? E 3 lilás. Isso, em matemática, seria o quê? Uma parte para cada 3 partes. Então, se você observar, é um inteiro de 4 partes. Vamos falar numa linguagem bem verbal. Fração. 1 mais 3, 4 partes. Então, a proporção de 1 para 2, que eu estava, né, se eu falar que a proporção é de 1 para 2, na verdade, você não tem metade. Você tem 3 partes, porque 1 mais 2 são 3, e aqui vai ser de um jeito e aqui vai ser de outro jeito, ó. 1 para 2, tá certo? Então, quando a gente fala em proporção, significa, se é 1 para 2, quando eu dobrar aqui, ó, se eu pegar esse 1 e multiplicar por 2, tá certo? O 2 também vai ser multiplicado por 2. Aí então, fica 2 para 4, né? Exatamente. Então, fica 2 para 4 e assim por diante. E do mesmo jeito, se eu dividir, não só a gente pensa em proporção só em aumentar, não. Você pode dividir também. Tá? Você faz a razão e dá do mesmo jeito. Em alguns exercícios de genética, inclusive, a gente tem algumas proporções que a gente faz uma divisão por números pares, né? Até a gente chegar no mínimo daquela proporção, no valor menor mínimo. Divisor comum, que a gente chama em matemática, é o maior divisor comum. A gente simplifica o máximo possível, né? Isso, perfeito. Isso. Bom, continuando aqui, a gente já explicou, né? A gente queria deixar registrado nesse slide, né? Como é que aquele cruzamento de Mendel aconteceu. Aqui a gente tem os genótipos parental F1 e F2 e já discutimos um pouquinho sobre essas proporções. E aí eu tenho aqui um exercício para a gente poder analisar juntos e fazer os cálculos matemáticos para a resolução desse exercício. Ok. Então vamos lá. Gregor Mendel realizou experimentos primordiais da genética. Em um dos experimentos, Mendel fez o cruzamento de 2 plantas de ervilhas de linhagens puras. Uma possuía sementes lisas com traço dominante e a outra possuía sementes rugosas com traço recessivo.
quais fenótipos foram observados nas plantas de geração F1 e F2 e em quais proporções? Deixa eu ver se eu entendi, professora. Claro. Quando você fala dominante, seria pesão, pesão. Por exemplo, o dominante é aquele Lisa. que vai... Exato, o liso vai ser o traço Pesão, dominante. pesão. E o rugoso vai ser o pezinho, pezinho. Exatamente. Eu entendi? Aqui a gente só vai usar uma outra letrinha para a gente diferenciar Exato, daquela cor, exato, que nós vamos usar o R. Então, aqui, eu vou pegar o quadro para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Então, aquelas plantas que tiverem as sementes lisas, da geração parental pura, vão ter esse genótipo Rzão, Rzão. E aquele que tiver a semente rugosa, vai ter o genótipo Rzinho, Rzinho. Que é recessivo. Que é recessivo, Isso. perfeito. Na geração F1, a gente tem o cruzamento entre esses dois, observando que aqui a gente tem só um tipo de gameta, que é o gameta Rzão. Aqui a gente tem um outro gameta, que é o gameta Rzinho. E o resultado desse F1 é o híbrido, né? Que é o Rzão, Rzinho, todos 100% com a característica lisa, né? Então, 100% resultante desse cruzamento da geração parental pura, a gente vai ter somente liso. Isso, entendi. Agora, se a gente pegar esse Rzinho, esse Rzão, Rzinho, e cruzar com outro Rzão, Rzinho, aí a gente já vai ter aquela outra proporção. Que é a proporção anterior. Vai dar o Rzão, Exatamente. Rzinho, não é isso? Exatamente. Vamos começar aqui com o Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. E aí, como é que fica essa proporção genotípica aqui, professor? Olha, primeiro eu olho o quê? Eu vou olhar o Rzão, Rzão, o Rzão, Rzinho, o Rzão, Rzinho são os dominantes. Então, eu vou ter 75% de lisa, né? Isso. E 25%, que é o restante, é só você pensar, se 75% é liso, sobrou para 100, 25%. Então, 25% vai ser a parte, são as rugosas, né? A probabilidade de nascer rugosa. Exatamente. E aqui nessa proporção, a gente está destacando a proporção fenotípica, ou seja, da característica, né? Que, então, 75% ou de 3 para 1, né? 25% rugoso e 75% liso. Isso seria o que é visível, né? Eu consigo ver a diferença, né? Exatamente. Agora, interiormente podem ter a proporção genotípica. genotípica, exatamente, que são de genes diferentes. Eu vou ter lá 50%, que é o Rzão, Rzão e o Rzinho, Rzinho, são homozigotos porque é igual, tá certo? E o Rzão, Rzinho são heterozigotos porque é diferente, então vai dar 50% também. Então não confundir, né? Exato. Genotipo com fenotipo. Exatamente. Não é isso? O genotípico, então, só para a gente resumir, refere-se, né, aos genes, qual que é a condição genética daqueles indivíduos, quais são os alelos que eles carregam. E quando eu falo de condição fenotípica ou de proporção fenotípica, aí sim a gente está se referindo às características, aquilo que, como a Val falou, é visível aos nossos olhos. Exatamente. E nesse exemplo aqui é a presença de rugosidade ou o fato da semente ser lisa, eu né? falei visível aos nossos olhos, mas não necessariamente uma característica é visível, né? Mas é só porque a gente estava falando de liso e rugoso, você pega a vagezinha ali, né? Você vê a diferença ali na hora, né? Mas ali é isso mesmo, a gente consegue observar, a gente pode falar sobre diferenças visíveis, né? Então aqui, agora só para a gente resumir essa resolução, né? Então, como as ervilhas da geração parental eram puras, a gente tem esses genótipos, né, que a gente escreveu lá no quadro. Desse cruzamento, 100% dos descendentes apresentarão o genótipo híbrido, que é esse Rzão, Rzinho que está aqui embaixo. Que seria a primeira geração. Exatamente. Não é isso? E aí, vale relembrar o quadro de Pinet, né? Isso, eu gosto muito dele. Isso, você quer
falar um pouquinho Claro, sobre olha ele? aqui, ó, gente. O motivo desse quadro ser autoexplicativo, eu gosto dele porque ele é autoexplicativo, né? Aqui, ó, aqui o Rzão e o Rzinho foi o que a Isabela acabou de falar, que é a primeira geração que vai ser 100% heterozigota. Rzão, Rzinho. Quando eu cruzo entre si, ou seja, o Rzão, Rzinho com o Rzão, Rzinho, do macho e da fêmea, né? O que eu tô enxergando? Eu tô enxergando aqui, ó, Rzão com Rzão da o Genótipo. dominante homozigoto. Exato. Aqui, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, vai dar o dominante heterozigoto, que se você somar, ó, 1, 2, 3 quartos é 75%, e eu vou ter um único recessivo, que é o rugoso, né? Vai ser Rzinho, Rzinho. Se eu fosse falar em proporções de homozigoto e heterozigoto, você veria aqui, ó, igual 50% e 50%. Isso, certo? para genótipo, para proporção genotípica. E aqui embaixo a gente tem na imagem a proporção que é a fenotípica, da qual a gente já falou também, isso. né? Bom, na geração FU, então, concluindo essa questão, 100% das plantas vão ter sementes lisas, e na geração F2, com essa proporção, 75 lisas e 25 com sementes rugosas. E aí, só para pensar numa ideia que você me deu aqui Claro. agora. Sabe aquela ideia que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala, meus pais têm olhos claros. E aí o filho nasceu com olho castanho. Esse é um motivo, não é? Exatamente. Então, a gente tem características, né, que quando nasce um novo indivíduo, ele vai herdar os alelos, o alelo do pai, o alelo da mãe, e quando esses alelos interagirem, a expressão do fenótipo pode ser, inclusive, diferente do da mãe e do pai. E do pai, pode né? ter uma terceira, não é isso? Exatamente, pode ter um terceiro fenótipo possível, né? Isso é muito interessante no caso, por exemplo, de tipo sanguíneo, né? É o que eu dou antígeno A e B, é muito legal. O tipo Isso. sanguíneo bate direitinho, né? Exatamente. Então, existem casais, por exemplo, que são do tipo sanguíneo A. Então, o pai é do tipo sanguíneo A, a mãe também. E o filho pode ser do tipo O. Na minha família foi diferente. Meu pai era B, minha mãe era A e eu sou A. E aí, meu marido era O, né? E aí, eu tenho 2 filhos O. Olha pra você ver, eu tenho meus 2 filhos, tem O, é O positivo, e eu era. Aí pegou mais a parte dele, né? Que dá 50%, Porque, seria, né? na verdade, seus filhos têm os alelos que eles herdaram de você e do seu marido, mas você é uma heterozigota. Foi aí Então, que você chega à conclusão que eu sou heterozigota, tá vendo? Olha que legal. Eu cheguei à conclusão que eu sou heterozigota porque meus filhos nasceram O. Exatamente. Muito legal. A gente vai ter uma aula sobre genética dos grupos sanguíneos em breve. A gente vai entender toda essa história. Não, é muito legal. É bem o tipo legal. sanguíneo é muito bem É bem legal. É. Agora, para a gente fechar essa aula, eu acho legal a gente também abordar essa questão dos genes letais, né? Porque genes letais são aqueles que inviabilizam a existência de um organismo. E aí a questão é, como é que fica a proporção nesses casos, né? Então aqui eu vou direto para o exercício, mas vou passar rapidamente porque o nosso tempo já está curtíssimo, né? Então a gente tem um alelo dominante K, que é autossômico, que deixa os pelos dos ratos amarelos, só que ele em homozigose, ele torna o indivíduo inviável, né? Isso. E a questão é, se a gente cruza 2 heterozigotos, como é que vai ficar a proporção no final desse processo? Exatamente. Vamos aqui, olha, presta atenção. O que ele fala? Que quando é o amarelo, né? Quando tem dois casão, não? E o que acontece quando tem 2 casão? Pode voltar para mim aqui? Isso, valeu. Aqui, ó, quando tem 2 casão, ele morre como embrião, ele não chega a nascer. Então, o que vai nascer é só o casão, casinho, casão, casinho e o casinho, casinho. Isso é o que vai nascer, tá? E olhando aqui, ó, se você for olhar, né, direitinho, vai ser o que a gente fala que vai ser 1/3, por quê? Porque o casinho, casinho é recessivo. Ou seja, então o universo aqui de prole que a gente tem é esse aqui, né? Exatamente. Então aqui, ó, gente, presta atenção. Aqui, deixa eu só pegar aqui a canetinha. Olha, aqui, ó. Isso aqui é o que vai nascer. Então, não nasce mais 4, nascem 3. Desses 3, apenas um vai ser marrom. Então, quando fala que a probabilidade é 1/3, é por isso, é porque um dos 3 é que vai ser marrom. Que foram viáveis. Exato. Exatamente. Bom, e com essa letalidade, a gente conclui esta aula.
deixo aí como uma sugestão, tá? Mais uma questão para vocês poderem analisar, vai ficar no nosso material disponível no nosso site, tá bom? E agradeço muito a presença da Valéria. Eu que agradeço, Isabela. Eu adoro genética, amo. Teremos mais aulas juntas, Teremos. né? E esse foi o assunto da aula de hoje. As nossas referências estão aqui no quadro. Eu agradeço muito a sua atenção e eu espero te ver na próxima aula. Tchau, tchau!